noite a todos. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aqui presente esta noite. Amém? Amém. A mensagem desta noite está subordinada ao tema o poder da oração. Tem um pensamento da irmã White que diz assim: oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Eu gostaria de convidar a todos a abrir as vossas Bíblias no livro de São João, o texto base desta noite, São João, capítulo 16, versículo 24. Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então nós vemos aqui, amém, nós vemos aqui uma promessa de que se nós pedirmos, nós iremos receber. No livro Caminho a Cristo, na página 93, a irmã White diz: a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Podemos fazer uma analogia da oração com o aparelho de telefone que nós utilizamos para falar com nossos amigos, para contar os nossos problemas, para contar muitas vezes, confessar alguma coisa que temos feito, uma situação difícil que estamos passando. E muitas vezes nós nos abrimos com os nossos amigos aqui da terra e nos esquecemos de nos abrir com o nosso melhor amigo, que é Jesus. Deus, Ele é o nosso melhor amigo. Nós devemos contar os nossos problemas somente a Ele. Somente Ele tem poder para resolver os seus problemas. Devemos ter uma intimidade com Deus, devemos a cada dia buscar desenvolver essa intimidade com Deus para contar a Ele todas as nossas dificuldades, tudo que nós passamos, assim como contamos a um amigo. A oração também, queridos, ela é considerada como um instrumento de contato entre nós e Deus. E é considerada também como a arma do cristão na guerra espiritual. Um soldado, ele não pode vencer uma guerra sem a sua arma, não é verdade? E nós também estamos passando por uma guerra espiritual aqui. Devemos utilizar a oração, que é a arma que Deus deixou para nós, para que possamos então estar munidos e possamos vencer esta batalha. Como tem sido a sua vida? Eu gostaria de perguntar a você esta noite, não precisa me responder, apenas faça uma reflexão. Como tem sido a sua vida? Sua vida tem sido uma vida de oração? Você tem dedicado horas do seu dia para orar a Deus, para estar em comunhão com Ele, para estudar a sua palavra? Como tem sido a sua vida com Deus? Eu gostaria de fazer menção de um homem que está relatado na Bíblia, um homem que foi um homem de oração, que foi Daniel. Daniel, a Bíblia diz que ele não temeu a morte. Daniel, ele estava... o rei, na época, lançou um decreto que quem adorasse outro Deus seria lançado na cova dos leões. Será que Daniel se acovardou diante deste decreto? Será como é que Daniel se sentiu? Queridos, Daniel, ele não temeu. Ele não temeu perder a sua própria vida. Ele continuou perseverante na sua vida de oração. Exatamente como ele fazia antes, orando 3 vezes ao dia. Daniel, após aquele decreto do rei, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não temeu morrer, mas ele permaneceu firme, com fé. Mesmo que Deus não o protegesse, ele estaria disposto a morrer por Cristo e continuou a sua vida de oração. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas Deus protegeu a vida de Daniel. Deus enviou os seus anjos naquele dia para fechar a boca dos leões. Aqueles leões famintos que estavam naquela cova não puderam devorar Daniel, porque Deus não permitiu. Da mesma forma, queridos, que este Deus poderoso, que fechou a boca dos leões, Ele também tem poder de fechar a boca dos leões que você tem na sua vida. Dos leões que te atormentam, das dificuldades que você enfrenta. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as dificuldades que você passa,
Mas Deus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece todos os problemas que você tem enfrentado. E Ele tem poder para resolver os seus problemas. Ele tem poder para te libertar. Assim como Ele libertou Daniel aquele dia dos leões, assim como Ele fechou a boca dos leões, Ele também quer libertar você das suas dificuldades, dos seus problemas. Daniel, ele orava, queridos, 3 vezes ao dia. Será que nós também estamos sendo fervorosos como Daniel? Será que estamos levando uma vida de oração? Quantas vezes você tem orado por dia? Você tem dedicado um momento, logo ao acordar, de devoção matinal com a sua família em casa? Você tem dedicado um momento ao entardecer do dia, o momento em que os anjos estão indo para o céu levando o relatório para Deus? Você tem dedicado esse momento também para pedir perdão pelos seus pecados cometidos durante o dia juntamente com a sua família? Como você tem agido? Você tem se dedicado à oração assim como Daniel? Queridos, o estudo da palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, é como se fosse um pão espiritual. Se nós não nos alimentarmos, nós morremos. Se ficarmos uma semana sem se alimentar, nós iremos morrer. E muitas vezes nós ficamos mais de uma semana sem se alimentar do pão espiritual que é a palavra de Deus. E nós estamos morrendo também espiritualmente. E muitas vezes não estamos percebendo isso, mas estamos morrendo por falta de alimento, por falta do estudo da palavra de Deus, por falta da oração, que é como a respiração da alma para nós. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? Faça uma experiência, tampe o seu nariz, feche a sua boca e veja quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Queridos, da mesma forma, se nós não estivermos em comunhão constante com Deus, se não estivermos orando, se estivermos ligados a Deus a todo momento, nós iremos morrer espiritualmente por falta da respiração, que é a oração. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vejamos o que o Senhor tem para nós ainda neste texto. Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Deus tem muita coisa para dar para você. Mas você precisa pedir a Ele. Você precisa insistir com Deus. Assim como uma criança, quando quer algo dos seus pais, a criança pede aos pais, insiste, né? E muitas vezes, por muito insistir, os pais acabam cedendo. Muitas vezes os pais nem podem dar aquilo que aquela criança quer, mas a criança insiste, chora, faz birra, e o pai acaba cedendo e dando. Da mesma forma, queridos, acontece conosco. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Assim como o filho não tem barreira com o pai para pedir algo ao pai, assim também deve ser conosco. Nós não devemos ter barreiras para nos dirigirmos a Deus. No livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Queridos, nós vemos aqui que a igreja estava unida em oração em favor de Pedro, que estava preso. E Deus então realizou um milagre na vida de Pedro. Deus então enviou seus anjos para libertar a Pedro daquela prisão. Da mesma forma, queridos, hoje também, se a igreja estiver unida em oração, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Que nós possamos buscar a Deus, possamos estar unidos em oração a Deus. E Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve a oração de um jovem, Deus ouve a oração de um idoso, e Ele ouve também a oração de uma criança. Eu gostaria de finalizar contando uma experiência de uma família na Rússia. Logo depois da Revolução Russa, muitas famílias estavam ali passando por miséria, passando por dificuldades. E havia uma família que o pai havia sido assassinado, a mãe havia morrido, e aquela família então ficou
apenas 3 crianças e a avó. E eles começaram então a passar dificuldades. Aquela avó ficava tecendo para vender e comprar alimentos, mas chegou um dia que o dinheiro havia acabado e ela não tinha mais dinheiro para comprar comida. Aquelas crianças que eram crianças de uma família abastada, que tinham condições financeiras, acostumadas com uma mesa farta, mas chegou um momento então que elas estavam ali diante da mesa sem comida. Toda a comida da despensa havia acabado. E aquelas crianças, chegou meio-dia, havia apenas uma fatia de pão. E elas então se reuniram em volta da mesa e oraram a Deus. Pediram a Deus para abençoar aquela última fatia de pão que elas iriam comer e depois iriam morrer. Almoçaram, dividiram aquela fatia de pão para 4 pessoas, as 3 crianças e a avó. E à noite se reuniram novamente em volta da mesa, mas nada mais eles tinham para comer. E as crianças oraram novamente, cada um fez uma oração, e tinha uma menininha, a mais nova das 3 crianças, que orou e pediu a Deus que enviasse um pão grande e inteiro para elas não morrerem de fome. E então as crianças, a avó também orou, e as crianças então disseram para a avó: vovó, amole a faca para cortar o pão. E a avó, quem sabe, talvez incrédula, mas diante do pedido das crianças que estavam com tanta fé que o pão iria aparecer, a avó então amolou aquela faca. E eles então ficaram ali sentadinhos em volta da mesa por um tempo, sem nenhum pão, sem nenhuma comida para comer. E a avó então chamou para que eles fossem se deitar, para dormir. E as crianças então disseram: não, o pão vai aparecer. Nós pedimos a Deus, nós oramos e Ele vai enviar o pão. Queridos, de repente a campainha bateu e a avó então, assustada, atônita, sai para olhar quem estava batendo aquela hora da noite na sua porta. E era um amigo da família que há muito tempo não visitava aquela família, e ele estava coberto de neve, com seu sobretudo, passando muito frio. Ele então entrou e disse que ele tinha uma encomenda para as crianças. Estava com um pacote dentro do sobretudo, e ele então perguntou para as crianças: adivinha o que eu trouxe para vocês? E aquela menininha que havia orado e pedido a Deus para enviar um pão inteiro para eles, aquela garotinha então, queridos, disse: tem aí nesse pacote um pão inteiro, um pão grande inteiro. E ele então sorriu e olhou para ela: como você adivinhou o que tem aqui no pacote? E ela então disse: porque eu orei a Deus, eu pedi a Ele que enviasse para nós um pão inteiro, e eu tenho certeza que você trouxe o pão inteiro. E aquele homem então, emocionado, tirou de dentro do sobretudo aquele pacote e abriu o pacote, e ele tinha trazido o pão inteiro. E ele contou para aquela avó e aquelas crianças que meio-dia ele sentiu algo tocando no seu coração, para que ele fosse até aquela família, porque eles estavam necessitados, precisando de um pão. E assim Deus ouviu, queridos, a oração de uma criança, e Ele ouve também a sua oração. Assim como Ele ouviu a oração daquela criança, ela orou, pediu a Ele o pão, ela acreditou que Ele iria trazer, que Deus iria providenciar o pão daquela noite para eles. Assim também Ele ouve a tua oração. Mesmo que o teu pedido não seja um pão inteiro, mesmo que a tua necessidade não seja de pão, não importa qual seja a tua necessidade, não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja o milagre que você esteja precisando na tua vida, Deus fará o milagre por você. Assim como Ele fez um milagre naquele dia na vida de Pedro, assim como Ele fez um milagre naquele dia na vida de Daniel, fechando a boca dos leões e livrando Daniel da morte, Ele quer também fazer um milagre na minha vida. Ele quer também fazer um milagre na sua vida. Basta pedirmos. Se pedir, dá-se-vos-á. Se buscar, achareis. Que nós possamos ter a fé daquela criança que acreditou que ia receber. Porque muitas vezes, queridos, nós oramos, mas ficamos duvidosos que Deus vai ouvir a nossa oração. Que possamos orar com fé, como uma criança inocente que orou e Deus ouviu. Que com certeza o mesmo Deus
poder para libertar Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que teve poder para libertar Pedro da prisão, o mesmo Deus que aquele dia enviou o pão para aquela criança, para aquela família faminta, é o mesmo Deus que pode também resolver o teu problema, que pode também te libertar, que pode também fazer um milagre na sua vida, pode também trazer a bênção para a tua vida, que pode te dar a vida eterna, que pode te dar a salvação. Independente do que você esteja precisando, ore, peça a Deus que Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar a provisão que você esteja precisando neste momento. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Quando criança ouvi contar uma história triste de um filho que deixa o seu lar, depois se arrepende, de joelhos eu estou a chorar, estou tão só. Eu pensei, se meu pai me aceitar, eu quero voltar ao lar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. Por tantos anos rejeitei sua voz chamando. Por tanto tempo eu errei, sempre me afastando. Mas enfim, sua mão me alcançou, me sustentou. E aprendi que para ser vencedor eu devo me entregar. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão. Eu sei meu lugar, eu sei. E agora que em mim renasceu a esperança, e toda vez que eu começo a cair, seguro sua mão, tenho forças pra seguir. Eu sei que meu lugar é em seus braços de compaixão. Tão doce é seu perdão.
Amém?